Olá, vou falar tudo de novo, pois aqui o microfone estava desligado. Vamos falar sobre direito de família. Nós temos aí, só para lembrar, 15 aulas de direito de família, é o Clube de Direito de Família, e nós vamos ter durante toda a quarta-feira, das 18 às 18h50, gratuitamente, ao vivo, aí no legalevirtual.com.br/ao vivo. Então, pode assistir, pode acessar até junho. Nós vamos estar disponível para vocês aí na internet. Tá? Então, das 18 às 18h50, horário marcado, toda quarta-feira. Nós falamos sobre os formatos familiares contemporâneos e colocamos lá aquelas situações da socioafetividade, principalmente, da união homoafetiva, ou seja, da homoafetividade falamos também, mas falamos principalmente na socioafetividade, filiação socioafetiva. Aquele que pai é quem cria, mãe é quem cria. E está sobrepondo, inclusive, os pais biológicos, meramente biológicos, e estão sendo inseridos na certidão de nascimento, inclusive, por decisão judicial. Falamos também da multiparentalidade, aquele que existe 2 pais e uma mãe, ou 2 mães e um pai. 3 pais ao todo. Tá? Então, nós temos várias ramificações hoje do direito de família, nas formatações, ou seja, nas novas uniões do direito de família. Então, nós temos essas 3 situações. Ficou faltando, que eu não falei, que era união estável e concubinato. Na verdade, essa partezinha de união estável e concubinato não é tão contemporânea assim, desde a Constituição Federal de 88. Agora, o concubinato foi diferenciado com o Código Civil de 2002, e aí nós colocamos a diferença entre concubinato e união estável. Colocando aqui, ó, primeiramente, concubinato, diferente de união estável. Nós temos vários aspectos importantes. Muitos colegas, infelizmente, ainda entram com ação de concubinato e, na verdade, seria união estável. Mas eles falam ainda em concubinato, mas hoje é totalmente distinto, totalmente diferente. Ou seja, o seu objetivo não vai ser alcançado se você entrar com uma ação de concubinato e, na verdade, seria união estável. Por quê? Olha só, o Código Civil de 2002, de forma expressa, diferenciou concubinato de união estável. Antigamente, ou seja, antes da Constituição Federal de 88, não existia união estável, existia o quê? Concubinato. E o que era concubinato? Pessoas que viviam como se casados fossem. Surgiu a união estável como entidade familiar, artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal. Então, na Constituição Federal, surgiu aqui a união estável, artigo 226, parágrafo 3º. A partir daí, começaram a confundir o que é união estável. Pessoas que vivem como se casados fossem também. Aí começaram a confundir concubinato com união estável, porque concubinato eram pessoas que viviam como se casados fossem. E aí, viam um casalzinho e falavam, aquele casal é uma união estável. Achei que concubinato é tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Já havia diferença dentro do concubinato. Tanto é verdade que o professor Álvaro Vilaça, ele acabou subdividindo o concubinato naquela época em concubinato puro e concubinato impuro. Concubinato puro é aqueles que estavam desimpedidos de casarem. O concubinato impuro, os que estavam impedidos de casarem. Bom, depois do Código Civil de 2002, de forma expressa, foi diferenciado o concubinato da união estável. Olha só o que diz o artigo 1727 do Código Civil. Artigo 1727 surgiu aqui no Código Civil de 2002, de forma expressa, o concubinato. O que seria concubinato? E aí nós vimos lá no 1727 concubinato, e no Código Civil da União Estável 1723, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Olha o que é concubinato. Concubinato é uma relação não eventual entre homem e mulher. Relação não eventual entre homem e mulher. É sempre entre homem e mulher, tá? Uma vez um aluno falou assim, não, professor, eu já vi homem com homem. Eu falei, não dá, porque concubinato vem de concubantes, cubinatos, do latim, que significa pessoa que se deita com outra para manter relação carnal. Aí falaram, não, professor, eu já vi homem com homem. Eu falei, mas não dá, é relação carnal. Mas eu já vi, professor. Eu falei, não dá, é relação carnal. Mas eu já vi. Insistiu tanto que eu falei assim, faça você que eu faço outra coisa. Senão começa a ficar misturado e eu já fugiu da minha competência de explicar o que seria relação carnal. Portanto, concubinato é uma relação não eventual entre homem e mulher. O próprio Código Civil diz lá, homem e mulher. Relação não eventual entre uma mulher, impedidos de casarem. Impedidos de casarem. Salvo separados de fato, é judicialmente. Salvo separados de fato, judicialmente. Significa o quê? Se eu tirei os separados de fato judicialmente. Significa que, se eu tirei os separados de fato judicialmente, significa que os dois estão impedidos. Mas não constitui concubinato. Constitui união estável. Separado de fato, judicialmente, constitui
união estável e não concubinato, apesar de estarem impedidos de casar. Aí eu pergunto para vocês, sobraram quem dos impedidos? Os casados, que não estão separados de fato, e os parentes que não podem casar. Casados, que não estão separados de fato, e parentes que não podem casar. Esses dois é que constituem concubinato. Ó. Casados, que não estão separados de fato, e parentes que não podem casar. Claro que o legislador não teve como foco principal os parentes que não podem casar. Como, por exemplo, um pai tem uma relação amorosa com uma filha, uma mãe tem uma relação amorosa com um filho, irmãos terem relação amorosa. Existe? Existe. Infelizmente existe. Mas sempre tem um maluco, né, que eu falo, fica tranca-fera com a sua filha durante 30 anos no porão e tem filho com a própria filha. Mas, graças a Deus, é uma exceção. Mas, se existir, é concubinato. Ou seja, aqueles parentes que não poderiam casar estão vivendo como se casados fossem, seriam impedidos, portanto, não constitui união estável, sim, concubinato. Mas não é a regra, é uma exceção. E a lei vem para a regra, na verdade não vem para a exceção. Mas se existir, é concubinato. Portanto, o legislador focou em quem? Focou em quem? Na segunda. Ou seja, pessoas que estão casadas e não estão separadas de fato. Ou seja, ele é casado, tem uma relação amorosa fora do casamento, extraconjugal, com outra mulher. Ele é casado, tem uma relação amorosa extraconjugal com outra mulher. Ela é casada, tem uma relação amorosa, relação extraconjugal com outro homem. Ou por que não mulher também, né? Mulher e homem, que eu falei, acabei misturando, mas tanto faz hoje, né? O importante é que a pessoa está casada e não está separada de fato e tem uma outra pessoa, seja homem ou mulher hoje. Tá? Portanto, isto é traição, isto é infidelidade, isto é amante. Então, eu costumo dizer, para vocês gravarem, ficar fácil para vocês saberem o que é concubinato, e eu sempre coloco que o amante é sinônimo de concubinato. Amante é sinônimo de concubinato. Mas também eu sempre falo, não basta ser amante, tem que participar. Por que precisa participar? Amante no sentido popular mesmo, tá? Extraconjugal, relação extraconjugal fora do casamento. Amante naquele sentido popular, não amante de namorados, mas amante no sentido popular. Outra relação extraconjugal, tá? Então, amante é sinônimo de concubinato. Mas também eu falei, não basta ser amante, tem que participar, por quê? Lá no 1727, diz lá, é uma relação não eventual. Se ela é não eventual, significa que ela é contínua e constante. Contínua e constante. Aí eu sempre pego o exemplo do direito do trabalho, igualzinho ao direito do trabalho. Para que dê vínculo empregatício entre empregado e empregador, é necessário o quê? Bater cartão. Bateu o cartão, deu vínculo empregatício. Aqui é a mesma coisa. Bateu o cartão toda sexta-feira, concubinato. Bateu o cartão todo quinto dia útil, é dia que recebe, concubinato. Relação contínua e constante. E ainda tem mais 3 características do artigo 3º da CLT. Olha como eu sei, ainda trabalhista. Né? Primeiro, pessoalidade. Você já viu amante por procuração? Não, é sempre pessoalidade. Segundo, subordinação. Né? Ela fala, vem cachorrinho, vem, ele, uau, uau, vai lá o amante. Né? E o terceiro e último, o mais importante, onerosidade. Onerosidade, ou seja, se não tem onerosidade, não tem graça. Tá? Então, amante normalmente tem todas essas características também. Uma mulher conversando com a outra, ai, minha amiga, quando o seu Ricardão vem? Ah, meu Ricardão vem toda sexta, às 19 horas. Relação em contínua, relação de concubinato. E o seu, minha amiga, quando vem? Ah, o meu vem de vez em quando. Tem dia que ele fala que vem, não vem. Tem semana que ele fala que vem, não vem. Tem mês que ele fala que vem, não vem. Isso é uma relação eventual. Nem concubinato dá. No máximo, uma amizade colorida, mas não dá concubinato. Por isso que eu sempre dou uma dica para vocês. Não avisa mais. Faz surpresa. Que dia que você vem, meu amor? Não sei. Surpresa. Aparece lá de vez em quando. Tá? Então, se for de vez em quando, não seria concubinato, e sim, no máximo, uma amizade colorida. No máximo, uma amizade colorida. Agora, para que uma pessoa quer entrar com uma ação de concubinato contra outra? Por que o amante quer entrar com uma ação de concubinato contra outra? Para reconhecer o concubinato. Uma relação extraconjugal, uma relação de segredo. Por que vai se expor ou vai expor a outra pessoa? Aí eu falo, por causa dos bens. Sempre por causa dos bens. Se tem direito a bens, a pessoa vai até o inferno. E faz uma proposta indecente ainda para o advogado. Doutor, vamos rachar? Se tem direito a bens, tem direito à ação, e normalmente a pessoa vai entrar com uma ação por causa disso. Tá? Aí que é a diferença. A diferença do concubinato à união estável, logicamente, está no conceito. Mas a principal diferença do concubinato com a união estável, como eu disse, quando o colega se confunde para entrar com essas ações, ele não vai ter o objetivo alcançado. Por quê? No concubinato, para que o concubino tenha direito ao patrimônio do outro concubino, é necessário provar o esforço
comum. E o que é esforço comum? Tirar dinheiro do bolso, despender dinheiro do bolso, demonstrar que realmente está colaborando para comprar aquele apartamento, aquele automóvel. O juiz vai perguntar: a senhora está pleiteando o apartamento daquele senhor? A senhora está pleiteando o automóvel daquele senhor? A senhora prova que realmente colaborou para comprar aquele apartamento? A senhora prova que realmente colaborou para ter direito àquele automóvel? A senhora tem um recibo de depósito na conta dele? Tem um recibo do vendedor? Se tiver o recibo, nada mais do que justo devolver com juros e correção monetária. Isto é esforço comum. Eu estou explicando o que é esforço comum, senão muita gente fica pensando que é outra coisa, né? Ah, mas eu fiz muito esforço mesmo nesses 10 anos. Não é esse esforço. O esforço comum é dispêndio de dinheiro. Por exemplo, ó, o apartamento custa 500 mil reais. E a amante contribuiu com 30 mil reais. Ela tem direito a metade do apartamento? Não, ela tem direito aos 30 mil reais devolvidos com juros e correção monetária. Claro, isso é esforço comum e ela tem direito à devolução, porque senão é enriquecimento ilícito sem causa. Mas eu falo, você já viu a amante contribuir para comprar algum bem em nome do outro? Muito difícil, muito difícil. Então, o concubinato, a diferença com a união estável, ele veio para proteger o cônjuge inocente ou o companheiro inocente. Ou seja, qualquer pessoa que era amante, na hora que morria o marido, né, da outra, ela entrava no inventário, falava que era união estável. Mas hoje não. Se ele estava casado e não estava separado de fato, é concubinato. E concubinato não dá direito ao regime de bens, não dá direito ao aspecto patrimonial. Só o esforço comum. O aspecto patrimonial é só esforço comum. Tem que comprovar que despendeu dinheiro no bolso. Então hoje já fica mais difícil aquele negócio, só tirar foto com a pessoa e já alegar que era união estável. Porque se ele é casado e vivia com sua esposa e não era separado de fato, dá concubinato e não união estável. Então, a principal diferença. Eu costumo brincar e falar assim: conhece aquele homem valioso? O homem valioso, dólar. O homem dólar, né? Que o dólar hoje está valioso, né? Eu falo, tem muito homem espancado pela mulher. Dólar e espancado pela mulher. E ainda nós vamos para onde? Se nós somos espancados pela mulher? DDH, Delegacia do Homem, não existe, só tem DDM. Também só tem lei da Maria da Penha. Cadê a lei do João da Lapa? Tudo para a mulher. E aqui, a gente sabe que em São Paulo, por analogia ou por equiparação, não consegue nada da lei da Maria da Penha para o homem. Nós sabemos que o crime é praticamente comum. E hoje nós temos até, foi aí sancionado o feminicídio, né? Ou seja, um crime hediondo contra a mulher, contra o homem, crime comum. Tá? Então, nós estamos em desvantagem em tudo. Tá? Então, nós temos aqui o dólar, que eu queria entrar no dólar. O dólar não comprova o esforço comum. Homem ou mulher, dólar não comprova o esforço comum. Como que ela vai comprovar o esforço comum se ela não tem renda e não trabalha? Ela não consegue comprovar. Portanto, não tem direito a nada. Ah, mas ela fazia muita economia. É amante. Amante faz economia do quê? Amante não faz economia. No máximo que ela faz: ah, meu amor, não precisa me dar um automóvel de 50 mil, não. Um automóvel de 49.500 está ótimo. Isso não é economia, isso não é lesar menos o próximo. Tá? Então, amante não faz economia. Se fizer, é burra, porque não vai receber nada hoje. Tá? Amante não faz economia, portanto, não é família e não tem direito a nada. Só o esforço comum. Ao regime de bens, nada. É diferente da união estável. Muito diferente da união estável. Tá? Então, aqui, no concubinato, para que o concubino tenha direito ao patrimônio do outro concubino, é necessário provar o esforço comum. Ó. Esforço comum. E a união estável? Vamos ver lá a união estável. A união estável está no artigo 1723. Na verdade, eu vou colocar todas as leis aqui. Ó. A união estável surgiu com a Constituição Federal de 88, artigo 226, parágrafo 3º. Depois, nós tivemos ainda as leis. Lei número 8.971/94 e depois a lei número 9.278/96 e atualmente artigos 1723 e seguintes do Código Civil 2002. Bom, o que é união estável? Depois eu explico por que é importante todas essas legislações, tá? União estável está no artigo 1723, o conceito está no artigo 1723 do Código Civil. É uma relação duradoura entre homem e mulher. É uma relação duradoura entre homem e mulher. Homem e mulher. Olha só. Aí entre homossexuais, união homoafetiva. A lei fala homem e mulher. Cuidado, hein? Entre José e João vai pedir reconhecimento de união homoafetiva. Não é união estável, hein? Não é união estável. A união estável é entre homem e mulher. E quem altera a legislação? Só o legislativo.
o judiciário tem o poder somente de suprir a omissão da legislação. E o judiciário supriu a omissão através do STF, falando o seguinte, que a união homoafetiva fosse elevada a uma entidade familiar com os mesmos direitos e deveres da união estável, mas não é a união estável. Então, foi elevada a uma entidade familiar com os mesmos direitos e deveres da união estável, e não é a união estável, hein? Cuidado. A união estável só se dá entre homem e mulher. Então, muitas vezes, o juiz, de forma mais, aquele juiz mais legalista, né, ele vai pedir para emendar inicial, até vai extinguir a ação, se forem entre homossexuais pedir união estável. Tá? Alguns vão e acabam aceitando pelo princípio da fungibilidade. Mas é melhor entrar de forma correta. Tá? Então, a união estável é uma relação duradoura entre homem e mulher. Tá? A união afetiva tem os mesmos direitos assegurados, mas não é a união estável, é a união afetiva mesmo. Tá? Então, a relação duradoura entre homem e mulher, desimpedidos de casarem. Olha como mudou já. Relação duradoura entre homem e mulher, desimpedidos de casarem, vírgula, incluindo-se os separados de fato e judicialmente. Incluindo-se os separados de fato e judicialmente. Agora, o mais importante, com o objetivo de constituir família, com o objetivo de constituição familiar. Aqui na união estável, o objetivo é de constituir família. Na união estável, o instituto é familiar. E no concubinato é o quê? Safadeza mesmo, sem vergonhice. No concubinato não é família. Tanto é verdade que no concubinato não tem direitos sucessórios assegurados. No concubinato não tem direito a alimentos assegurados. Apesar que já havia um julgado, né? Teve um julgado lá do Rio de Janeiro, uma juíza, concedendo alimentos para concubina. Alimentos para amante. Ou seja, ela entrou falando que é amante. Pô, é um absurdo, né? Entrou falando que é amante. E a juíza falou, em razão de que ela já estava há 30 anos como amante, 30 anos como amante, ela falou, em razão do princípio da solidariedade, deu alimentos. Bom, se ela falou que é amante, ela já sabia que ele era casado e estava com outro. O risco é dela, assumiu o risco. Porque senão vai criar um precedente de que amante vai ser melhor do que marido e mulher. Porque se amante ter direito a alimentos, é melhor ser amante do que ser marido e mulher. Não é? Amante só se vê nas horas boas. Amante só se vê em festas, perfumado, pentecado. Dizem, tá? Eu não sei, meu cliente que falou isso. Tá? Normalmente falam isso. Tá? Agora, marido, mulher, se vê em qualquer hora. Horas boas, horas ruins. Né? E cria um precedente desse de direito para amante, fica complicado. Né? Se a pessoa sabe que o outro é casado, o risco é da pessoa. Não vai ter direitos depois sucessórios, nem alimentares depois. Tá? Então, a regra seria essa. Mas tem um precedente, mas é um só, praticamente, que surgiu e não vi mais. Agora, existem outros, porque falam, mas ela também ganhou alimentos e dividiu com a ex-mulher, ou dividiu com a mulher. Por quê? Porque deu união estável putativa. É diferente, hein? A união estável putativa é aquela que a pessoa está de boa fé. Ou seja, o marido enganou a esposa dele e enganou também a amante. Ou seja, a amante não sabia que era amante, pensou que era companheira. Se esta mulher, que é amante, na visão do marido, mas na visão dela ela é companheira, ela não sabia que ele era casado, e se ela demonstrar que realmente ela foi enganada, é a chamada união estável putativa. Não vai falar que é amante que vai perder tudo, hein? Tá? Então é união estável putativa. Eu não sabia. Se eu não sabia, fui enganado, eu tenho direitos segurados? Tenho também direitos segurados. Não tem pessoas que têm várias famílias e uma não sabe da outra? Só vai saber quando morre, quando começa a se encontrar no velório, né? Um abaixa no caixão e começa a chorar, a outra vem a viúva e também, outra viúva, 4 viúvas aparecem lá no velório. Tá? Então, começam a descobrir isso, às vezes, depois que morre. Porque a pessoa enganou muito bem. Né? Enganou muito bem. É possível? É. É difícil, mas é possível. Né? É possível. Bom, analisando o conceito que eu falei de união estável, relação duradoura entre homem e mulher, desimpedidos. Quem são os desimpedidos de casar? Os solteiros, os viúvos e divorciados. Solteiros, viúvos e divorciados. E eu incluí mais 2. Os separados de fato e judicialmente. Os separados de fato e judicialmente. Estas 5 pessoas constituem união estável. Solteiros, viúvos, divorciados, separados de fato e judicialmente. Essas 5 pessoas constituem união estável. O restante, casados que não estão separados de fato e parentes que não podem casar, concubinato, tá? Concubinato. O que mais? Eu falei que é duradouro. Se a união estável é duradoura, duradouro
respeito a tempo, uma percepção de tempo. Mas está descrito um prazo máximo, um prazo mínimo aí, no duradouro? Não, não tem mais. Mas por que todo mundo falava 5 anos? Não, tem 5 anos para viver sob o mesmo teto, para comprovar a união estável. Não, 2 anos. Não, hoje fala duradouro. E duradouro não tem um tempo determinado. Pode ser um dia? Pode. Pode ser um mês? Pode. Pode ser uma semana? Pode. Um mês? Um ano? Pode. Qualquer tempo pode ser constituída união estável. Portanto, professor, como que vai dar união estável em um dia? Um dia é difícil, mas pode. O casamento pode durar um dia também. Eu caso e divorcio no dia seguinte. Tá? Então pode existir sim. Mas por que as pessoas não pedem um dia? Porque não fez patrimônio. Se não fez patrimônio, ela vai para sua casa. Tá? Se fez patrimônio, normalmente vão pedir sim. Então eu falo jogador de futebol, Michel Teló, essas pessoas que começam a ganhar muito dinheiro rápido, tem que tomar cuidado. Porque às vezes uma semana constitui muito patrimônio. Né? Em um mês constitui muito patrimônio e vai querer provar a união estável, vai ter direito à metade, porque a regra que na união estável o regime é da comunhão parcial de bens. Olha a diferença aqui, ó, do esforço comum. A regra na união estável, artigo 1725 do Código Civil, 1725, diz lá que na união estável a regra é o regime da comunhão parcial. Olha o que diz o artigo. Salvo o contrato escrito, o regime será o da comunhão parcial de bens. Ou seja, se houver um contrato escrito, eu posso optar por qualquer regime de bens. Agora, se ele é de fato, 95% das uniões estáveis é de fato. Né? É aquela que as pessoas juntam os trapos e vamos viver juntos. Né? E vamos viver sob o mesmo teto, como se casados fossem. A maioria, sim, 95%. E aí a regra é que é a comunhão parcial de bens. E sabe qual que é a regra do regime da comunhão parcial? Que nós vamos trabalhar ainda também nesse clube de prática de família. Eu vou falar um por um dos regimes, hein? Isso é interessantíssimo. Tá? Porque muita gente não sabe fazer a defesa ou da sua própria defesa, né? Na comunhão parcial. No regime da comunhão parcial de bens, a regra é que os bens adquiridos na constância da união e a título oneroso, meia-ação, meia-meio, se comunicam. Ou seja, eu comprei um imóvel no meu nome, é meu e da minha esposa. Eu comprei um imóvel no meu nome, é meu e da minha companheira. Tá? Basta provar que a união é estável, basta provar que o bem foi adquirido após a constituição da união estável, tem direito à meia-ação, metade, comunhão parcial. A regra é essa. Depois nós vamos estudar todo o regime de bens, inclusive todas as exceções da comunhão parcial de bens. Mas a regra seria essa. Olha a diferença do concubinato. O concubinato é esforço comum, tem que provar o dispêndio, tem que provar que colaborou para comprar. Aqui não. Como aqui é família, não precisa provar nada. Basta adquirir na constância a título oneroso, que é meio a meio. Aqui é perigoso, por isso que eu falei, ó, o Neymar aí, ó. Né? Começa a namorar e, na verdade, da união estável, em um mês ele ganha uma fortuna. Só com um carro que ele comprou, por exemplo, né, custa R$1 milhão. Vai dividir o carro, 500 mil já em um mês. Ó. Então, importante, normalmente essas pessoas que ganham muito bem, ou ele faz um contratinho realmente de união estável e coloca separação total, ou às vezes até faz um contratinho de namoro. Tá? Se não der para trabalhar, mostrar, hoje eu mostro na semana que vem, essa parte toda aí dos contratos, seja de união estável, do contrato de namoro, e falo também de uma ação bem bacana, que é o reconhecimento e dissolução de união estável, compartilha de bens, tutela antecipada nos alimentos para a ex-companheira ou para o ex-companheiro. Na mesma ação, pedindo liminarem na tutela antecipada. Bom, então é comunhão parcial de bens. Se o regime é da comunhão parcial de bens, a regra é que se comunica os bens adquiridos na constância a título oneroso na união estável. Aí eu estava falando do problema do duradouro. O duradouro diz respeito a tempo. Tá? Então pode dar um dia, uma semana, qualquer tempo. Mas por que falávamos 5 anos? Vou explicar um histórico, tá? Um histórico. Mas o duradouro eu explico como faz para provar depois, tá? Como faz para provar. Que a maioria não consegue fazer a comprovação quando a união estava de fato. O que é esse duradouro? Tá? Aí eu mostro como faz para provar esse duradouro. Tá? Mas antes explicando, por que as pessoas confundem 5 anos, 2 anos no mesmo teto? Por quê? Entre a Constituição Federal de 88 até a Lei 8.971/94, a jurisprudência majoritária naquela época, para comprovar a união estável e para reconhecer a união estável, tinha que ver 5 anos sob o mesmo teto. Naquela época, 5 anos sob o mesmo teto. Surgiu a Lei 8.971/94 e passou a ser 2 anos sob o mesmo teto. Então, a Lei 8.971/94 passou
a ser 2 anos. A própria lei, de forma expressa, falou que seria 2 anos sob o mesmo teto. Já diminuiu de 5 para 2, tá? 96 em diante, ou seja, com a lei 9.278/96, falou duradouro. A partir da lei 9.278, falou duradouro. Desde 96 não tem mais um prazo determinado. Desde 96 é duradouro. Desde 96 nós não temos que provar a quantidade de tempo. Basta provar que é duradouro, que está ligado ao objetivo de constituir família. Eu vou mostrar como faz isso, tá? Vou mostrar como faz isso. Então, 1723 do Código Civil, hoje também fala duradouro, copiou a lei 9.278/96, e esse duradouro não diz respeito a prazo, porém não fala o tempo determinado. Então, como que eu comprovo tudo isso? Tá? Ó, a partir de 96, hein? Agora, rapidamente, ó. Uma vez eu tive uma ação, e a constituição da União Estável, acho que era 89, foi em 89. E aí o advogado, a advogada, ela alegou o seguinte, por exemplo, de 89 até 2010, nós entramos com reconhecimento de União Estável. Daí a contestação vem a seguinte, falou, doutor, fulana, você vai ter que provar que tinha 5 anos no mesmo teto entre 89, que era o caso, até 94. Se não comprovar 5 anos sob o mesmo teto, não era considerado união estável. De 94 a 96, você tem que provar 2 anos sob o mesmo teto. Se não provar, não era união estável. Só a partir de 96, passou a ser duradouro, tá? Duradouro. E aí, a partir de 96, não teria mais prazo. E aí eu conseguiria provar. Mas sabe qual que é o problema? O problema é que, se o patrimônio dele foi adquirido entre 89 a 96, se foi aqui eu não comprovar isso, eu não teria direito a nada. Teria direito à união estável, mas os patrimônios daquela época eu não teria direito a nada. Lógico que o juiz não deu, né? O juiz falou, aqui é o benéfico, duradouro para tudo. Se é duradouro para tudo, tá? Para tudo. Mas existe essa possibilidade, hein? Existe essa possibilidade. Eu falo, às vezes você não tem o que argumentar na contestação, você não tem o que fazer. Isso é bom, eu acho que é um bom argumento, tá? Porque está comprovado direitinho na legislação, e você poderia escalonar essa questão do tempo, tá? Mas a maioria não cola, hein? Tá? Mas eu estou mostrando que é importante saber essa questão aqui prática, né? Prática do dia a dia. Bom, o que eu estava dizendo? Hoje é duradouro. Se é duradouro, está ligado ao objetivo de constituir família. Não tem prazo, não tem tempo, e não precisa nem morar sob o mesmo teto. Ó. Não precisa nem morar mais sob o mesmo teto. Pode constituir união estável. Olha só, e não tem tempo. Como que eu comprovo que é união estável e que é duradouro? O duradouro está ligado ao objetivo de constituição familiar. Como que eu provo isso? Quando ele é de fato. Quando é escrito é fácil, né? Se estiver escrito, está aprovada a união estável. Mas é de fato, como que eu consigo provar? 2 situações. Você prova com a fama e com o tractatus. Fama e tractatus. A fama, a sociedade reconhece que eles vivem como se casados fossem. Todos falam, fulano, e sua esposa, tudo bem? E o seu marido, está tudo bem com ele? Está melhorou de saúde? Vai nas festas, apresenta marido e mulher. Vai no velório, apresenta marido e mulher. Vai no batizado, marido e mulher. Tudo quanto é lugar, marido e mulher. Isso é o tractatus. Tractatus é a forma de tratamento. Olha a minha esposa aqui, essa é minha esposa. Esse aqui é meu marido. Vai apresentando, né? Então, toma cuidado. Marido é marido, mulher é mulher, companheiro é companheiro, companheira é companheira, namorado é namorado, namorada é namorada, hein? Porque um namoro pode virar união estável. Porque os namorados hoje não dormem juntos, os namorados viajam juntos e não precisa morar sob o mesmo teto para constituir a união estável. O Instituto do Namoro está muito próximo da união estável hoje, por causa dos costumes dos namorados hoje. Os namorados dormem juntos, os namorados viajam juntos, os namorados publicam no Facebook e colocam ainda assim, relacionamento sério com fulano e tal. E também publica, casou-se.
Casou-se, nem casou e coloca casou-se. Começa a constituir união estável. Aí eu falo, vai até o cartório e lavra uma ata notarial. Porque se ele ficar sabendo que você vai entrar com a ação, ele vai tirar do Facebook. Você já lavrou a ata notarial, R$240, pronto, já fez uma comprovação. Entra lá, fala para o cartório, ô escrevente, por favor, entra aí, facebook.com, e aí vai ele, e entra, coloca lá sua senha, e fulano falou que casou-se com fulano, fulano sou eu, tá? Falou que está tendo um relacionamento sério, fulana sou eu, tá? Comigo, lá. E ele vai descrever tudo isso. E lavrou, está comprovado na ata notarial. Então, está muito próximo o namoro da união estável. Vai ficar confundindo as coisas. Se é namorado, é namorado, namorado, namorado. Trate como tal, hein? Esse aqui é meu namorado, esse aqui é meu namorado. Não vai falar que é marido e mulher. Essa aqui é minha companheira. Essa aqui é minha mulher, né? Esse aqui é meu marido. Esse aqui é meu homem. Fala meu homem ainda. Tem uns que falam, é meu homem, ó. Coisa feia, mas fala. E aí começa também a dar esse problema de reconhecimento de união estável e a notoriedade. A notoriedade que é importante na união estável de fato. A notoriedade, hein? Olha só, a notoriedade, eu sempre brinco e falo assim, sabe como você faz para comprovar a união estável? E normalmente a mulher faz isso, né? A mulher fala, meu amor, é hoje que nós vamos constituir a nossa união estável? Ele fala, hoje. Então vamos comemorar à luz de velas, um jantar à luz de velas, onde? Ela fala, na minha casa, território inimigo, não vá, mas ela fala, na minha casa, lógico. E aí, ela convida, que horas? Às 19 horas. Ela vai para casa, arruma tudo bonitinho, chama todos os vizinhos, pessoal, entra aí, ó. Hoje nós vamos comemorar a minha união estável, tá? Só que é um jantar surpresa, tá? Vocês ficam tudo escondidos, tá? Sabe o que é união estável? Artigo 1723, dá uma exposição, né, para as pessoas o que é o 1723, o que é a união estável. Bom, mas se escondam todos aí, porque daqui a pouco ele chegou, hein? Vai chegar, hein? Quando ele chegar e ele falar união estável, aí vocês todos levantem e comecem a cantar parabéns para você. Aí é legal. Bom, chega o coitado às 19 horas, blim-blom, e ela foi, está correndo, abre a porta da sala, empurra ele para o centro da sala e fala, e aí, meu amor, que hoje nós vamos comemorar? Hoje nós vamos comemorar a nossa união estável. Parabéns para você, ó, todo mundo. Ó. E no bolo, estava escrito assim, estava escrito, parabéns, João e Maria, pela união estável. Né? Ou, união estável. Artigo 1723, e coloca ainda a data, que é importante, a data, e as fotos. Quanta gente ainda chama a publicidade, chama ainda o jornal do bairro, e publica enlace matrimonial, né? E coloca lá, que era a união estável da pessoa, no jornal. Pô, já está aprovado a data, inclusive, tá? A data. Aí começa a comprovar que é a união estável. Mas hoje é muito mais fácil, né? Isso aí antigamente que eu falava bastante isso, mas hoje é muito mais fácil pelo Facebook, pelos meios de redes sociais. A maioria publica tudo isso, tá? E começa a dar união estável. Eu falo, começa a complicar. Namoro é namoro, união estável não é estável, hein? Como que você sabe isso? Puxa, tem amigo meu que fala, vou separar. Eu falo, como faz para separar? Pô, me traz a certidão de casamento. Não, eu não sou casado. Ele mesmo falou que tem que separar, né? Então, na verdade, ele já tratava a companheira dele como marido, como mulher dele. Então, isto é reconhecimento, é notoriedade. Então, todos sabem que ele vive como se casados fossem. Aí começa a constituir união estável. Aí você entra com uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável quando ela é de fato. Quando a união estável é de fato, a ação de reconhecimento e dissolução, hein? Tem pessoas que entram com ação de dissolução de união estável. O juiz pede para emendar a inicial. Emenda a inicial. Por que emenda a inicial? Nem começou, nem reconheceu. Como que vai dissolver? Se a união estável é de fato, ela não foi reconhecida. Então, a ação é de reconhecimento e dissolução. Reconhece para depois dissolver. Puxa, quantas falhas você vê isso aí? Bastante. O juiz já está cansado de colocar o despacho pronto até. Emenda a inicial. Ou se não emendar, às vezes extingue o processo, que é o pior. Tá? Bom, temos mais uma coisa importante para falar nessas ações. Você também pode entrar com uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável, cumulado com partilha de bens, cumulado com tutela antecipada de alimentos para ex-companheiro para ex-companheiro, na mesma ação, porque é rito ordinário, mas você pede tutela antecipada, hein? Liminar, que é alimentos, você está pedindo pouco. Tá? O que mais? Liminar,
tutela antecipada de bloqueio de bens, se há ameaça de dissipação do patrimônio, né? Portanto, bloqueio de bens ainda, e muitas vezes também guarda dos filhos, porque o rito é ordinário na união estável. Se na união estável o rito é ordinário, cabe tudo, tá? Até guarda dos filhos você pode pedir lá, porque a guarda, as partes, é entre os pais, está certinho ali, tá? Agora, alimentos para os filhos é ação de alimentos. Aí você vai seguir a lei 5.478/68, hein? Aí é alimentos para os filhos. Por que você entra com alimentos, ação de alimentos e pede eliminar alimentos provisórios? Porque tem um vínculo comprovado. Você tem a certidão de nascimento, é o vínculo comprovado com o filho. Portanto, o filho já pode propor ação de alimentos e pedir eliminar com alimentos provisórios. Agora aqui, vai reconhecer a união estável. Por isso tem que ser pedido aqui, na ação de união estável. Não vai dar para mostrar hoje, mas na semana que vem eu trabalho com vocês, mostro lá o contrato de namoro, o contrato de união estável, e também mostro uma coisa importantíssima para dar liminar na ação de reconhecimento e dissolução de união estável com tutela antecipada. Essa liminar na tutela antecipada que eu requeiro nos alimentos. E aí eu faço uma mini tese de instrumentalidade das formas, celeridade e economia processual. Celeridade principalmente, porque é o chamado hoje princípio da razoabilidade. Princípio da razoabilidade. Até brinquei lá com a lei da Maria da Penha, né? Todos conhecem a questão da Maria da Penha, que o marido tentou matá-la, né? Com alguns tiros, quando ela estava dormindo, e o marido deu alguns tiros nela e ela não morreu. E 10 anos depois, seu marido não estava preso, nem estava ainda condenado, não tinha ido para a júri ainda. E aí, o seu marido inconformado queria matá-la ainda, depois de 10 anos. E fez lá uma sabotagem no seu chuveiro, o chuveiro da Maria da Penha, e ela, quando foi lá um belo dia ensolarado, tomaram um banho, um gostoso banho, e aí acabou lá. Mas ela não morreu ainda. Tá? Então, por sorte, né? Então, 10 vidas praticamente. Então, tem que tomar cuidado, né, com essa situação. Se não viesse uma legislação que eu coloco na liminar, que eu vou mostrar para vocês, se não viesse, poderia, sim, ela ter morrido depois. Porque ela fez uma reclamação por causa da emenda constitucional 45. Né? Hoje nós temos, princípio da razoabilidade. Emenda constitucional 45 de 2010 inseriu a melhor, eu entendo que foi a melhor, o que mais alterou e o que foi melhor de alterou na emenda 45. Teve bastante alteração na emenda 45 de 2004, desculpa. Emenda 45 de 2004. Alterou o artigo 5º, inserindo o inciso 78 do artigo 5º da Constituição Federal, princípio da razoabilidade. E o que é o princípio da razoabilidade? O princípio da razoabilidade é aquilo que, tudo que você vai pleitear, seja num órgão administrativo ou num órgão judicial, é importante e é o dever deles, né, desses órgãos, dar uma resposta no tempo adequado. Razoável. 10 anos depois da Maria da Penha, é um tempo razoável? Não, tanto é verdade que quase ela morreu. Portanto, com a emenda 45, que inseriu o inciso 78 no artigo 5º, o princípio da razoabilidade tornou-se um direito fundamental. Se é um direito fundamental, onde que eu reclamo? Quando ele é infringido. A maioria fala o STF. Não, não é STF. O Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica. Portanto, sendo signatário, o Brasil deverá ser processado perante o Tribunal Interamericano de Direitos Humanos e primeiro deverá ir na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Foi o que a Maria da Penha fez. Não é requisito, não é necessário ter advogado. Mas eu falei, é importante ir com o seu advogado para Washington e ficar uma semana em Washington, né, com o seu cliente. Mas ela não tinha dinheiro e acabou até uma ONG pagando ela para ela e para a irmã dela ir para Washington. E ela fez a distribuição, preencheu um formulário na internet para fazer essa reclamação. E o Brasil foi condenado pela primeira vez pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que foi aí ratificada pelo Tribunal, pela Corte Suprema aí do Tribunal Interamericano de Direitos Humanos. O Brasil foi condenado a pagar $60 mil para a Maria da Penha, mais ainda uma lei que protegesse mulheres vítimas de violência doméstica. E o Brasil cumpriu em 2005 para 2006. Né? 2006 a lei da Maria da Penha. Ou seja, a Maria da Penha foi reclamar em 2005 e em 2006 já cumpriram. Pagaram $60 mil e ainda fizeram uma lei para que protegesse mulheres vítimas de violência doméstica. Olha que importante, hein? Por isso que eu falo que a lei da Maria da Penha, ela não é inconstitucional. Foi determinação da comissão. E por que o Brasil cumpriu? Porque tem sanção. Sabe qual que é a sanção? O país que não cumpre uma determinação da comissão ou do Tribunal Interamericano
perda nas relações comerciais. Não importa, não exporta mais produto. Portanto, saiu barato para o Brasil. E o Brasil foi condenado e cumpriu e fez a legislação. Inclusive, já está na 5ª condenação, a última condenação do menino Xian. 5 anos para decidir sobre uma guarda. Vai ter de novo a condenação, com certeza. O pai reclamou e o Supremo mandou ele embora rapidamente para os Estados Unidos. Tá? Então, vai condenando e vai duplicando, parece, as indenizações. Então, isso é importantíssimo para você alegar. O princípio da razoabilidade nas liminares, que você precisa de um acesso à justiça mais rápido, mais eficaz. Isso é o princípio da razoabilidade. Importante você colocar, inclusive, se quiser colocar nas petições e nas liminares, algumas condenações do Brasil, que são 5 já, né? Ou de outros países que tem, todos que pertencem aí, ao Pacto São José da Costa Rica, que assinaram o tratado, o Pacto São José da Costa Rica. Tá? Então, é importante a gente colocar isso na petição. Eu coloco, vou mostrar depois essa petição, que eu pedi liminar, uma mini tese, colocando, inclusive, a emenda constitucional 45 de 2010, e a gente faz esse pedido para o juiz. Normalmente, ele olha, observa e acaba realmente dando mais valor para o negócio, tá? Porque ali tem muita mais ênfase. Porque, às vezes, nem o juiz sabe disso. Né? Nem o juiz sabe disso. Muitos advogados não sabem, também o juiz não sabe. Então, alguns sabem, já sabem do problema, e aí começa a dar mais ênfase, né, nessa situação. Deveria dar ênfase para tudo, mas eu falo, para quem sabe mais, é aquele que ele vai apegar e apreciar com maior carinho, porque ele está vendo que a pessoa sabe e pode realmente fazer esta denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos ou Tribunal Interamericano de Direitos Humanos. Pessoal, mais uma vez, agradeço aí a presença de todos e também os que estão aí na internet assistindo a aula. Então, nós temos um encontro marcado para quarta-feira que vem, às 18 horas, para assistir ao vivo gratuitamente, hein? Todos aí, todas as quartas-feiras, às 18 horas, gratuito para vocês. E nós vamos falar, aí eu vou mostrar para vocês toda a parte de elaboração da peça e também dos contratos, tá? Contrato de união estável, contrato de namoro, que é importantíssimo. E depois entramos já na parte do casamento. Obrigado, até a próxima.